boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu escolhi um tema bem interessante, porque amanhã é o Dia das Bruxas. Aí eu pensei, o que eu vou falar nesse domingo, meu Deus? Eu fiz uma pesquisa e descobri alguns lugares, aliás, nós vamos tratar sobre isso, os lugares mais mal assombrados do mundo. E em todo mundo existem lugares super mal assombrados, né? Por conta das aparições, das assombrações, e algumas até com fenômenos de poltergeist. Os lugares mais mal assombrados são os Estados Unidos e a Inglaterra, mas a gente tem histórias bem curiosas no Japão, na China, na Argentina, na França, Espanha, Alemanha, e eu vou contar algumas histórias de causar arrepios. Por exemplo, um dos lugares mais mal assombrados, sabe onde fica? Na França, em Paris. Existe uma organização de uma catacumba parisiense lá em Paris, começou em 1785 e existem, gente, acredite, 6 milhões de despojos humanos. Essa catacumba em Paris tem 400 quilômetros de extensão e está aberta à visitação pública. Já na entrada você vai ter uma placa, uma inscrição, pare, começa aqui. O Império da Morte. Os corredores são escuros, são estreitos e só pode entrar uma pessoa por vez. E o clima, meu Deus do céu, é um terror. E nesse local estão os restos mortais dos combatentes da Revolução Francesa e também de outras batalhas que ocorreram ao longo dos séculos. Agora, tem um lugar nos Estados Unidos, em Washington, esse vai te surpreender. Esse também dizem que existe uma maldição e que lá também é mal assombrado, a Casa Branca. Existem alguns relatos dos funcionários que eles dizem ter visto o fantasma de vários presidentes. O mais famoso presidente e o mais famoso fantasma da Casa Branca é o Lincoln, que viveu ele nasceu em 1809 e morreu em 1865. E dizem que ele já apareceu muitas vezes. Inclusive nos salões, é fácil ou é possível ouvir vozes de algumas personalidades que andaram por ali, como o Edgar Hoover. E também na Casa Branca dizem que um dos mais famosos fantasmas, como eu falei para vocês, é o Lincoln. Sabia que na Casa Branca existe uma maldição? Essa maldição é chamada de maldição dos 20 anos e já assombrou vários presidentes norte-americanos. Por quê? Porque essa maldição descreve um padrão em que todos os presidentes que foram eleitos em anos que terminavam em zero, como por exemplo 1840 ou 1960, eles acabaram morrendo no exercício de seus mandatos. Então, por exemplo, em 1860, o Lincoln foi assassinado. Em 1940, o Roosevelt teve uma hemorragia cerebral. Em 1960, o Kennedy foi assassinado. Mas você já pensou na Casa Branca, você ficar ouvindo os ex-presidentes brigando, discutindo, conversando? Já pensou o Hoover andando pelas salas ali, ele todo nervoso do jeito que ele era? Bacana, né? Outro lugar meio mal assombrado, e isso nem precisa falar, a gente vê de cara, é em Auschwitz, na Polônia. Porque em maio de 1940 começou a construção do complexo Auschwitz-Birkenau. Foram 40 campos de extermínio para abrigar os prisioneiros, os judeus e todos que eram as pessoas, por exemplo, os judeus, os homossexuais, os ciganos, alguns católicos. Então, estima-se que morreram lá de 3 a 4 milhões de pessoas só nos campos de Auschwitz e Birkenau. É considerado o local mais assombrado por muitas pessoas que pesquisam fenômenos de poltergeist. Auschwitz aparentemente é o campeão. Por exemplo, quem passou lá nesses campos? A Anne Frank, a Edith Stein, até a Olga Benário Prestes também, e inclusive está aberto à visitação pública, e ele é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Eu lembro muito da imagem do Papa Francisco pedindo perdão por atos tão cruéis, né? Porque na época que tudo ocorreu, o Vaticano apoiou o nazismo. Então isso contradiz tudo o que é dito hoje ou tudo relacionado à fé cristã.
Outro lugar que é meio mal assombrado é o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes foi construído sob o domínio do monarca Luís XIV da França, acabou ganhando fama de assombrado depois do relato de duas inglesas professoras, que é a Anne Moberly e a Eleanor Jordan, em 1901. Você acredita que elas estavam andando, mas elas conseguiram voltar no tempo e avistaram os funcionários do Palácio de Versalhes. Eles estavam trajando roupas da época e elas conseguiram ver a Rainha Maria Antonieta antes de ser presa para ser guilhotinada. E tanto que elas escreveram livros exatamente para falar sobre a viagem no tempo. Aí depois da morte dessas duas senhoras, das duas professoras, as pessoas começaram a estudar os fenômenos e inclusive ouviam ruídos, ouviam risadas dos reis que teriam vivido lá no Palácio de Versalhes. Legal, né? Agora, aqui na América do Sul, a gente tem também um lugar que é meio mal assombrado. Sabe onde que é? Na Casa Rosada, na Argentina, em Buenos Aires. A Casa Rosada, para quem não sabe, é sede da presidência da Argentina. E a cor, sabe por que a cor dela é rosa? Porque as tintas eram feitas à base de sangue de boi. Porém, ela é considerada assombrada porque os funcionários e visitantes batem o pé, afirmando que eles viram o espírito de Evita Peron na sacada de uma das janelas principais, onde ela agita os braços e convence o povo com seu discurso inflamado. E existem também relatos de outros presidentes, como o Perón, em uma das salas principais, onde ele começa a conversar e de repente ele desaparece. Fantasma também, sabia? Os fantasmas de vigias de alguns policiais também são vistos entrando e saindo dos prédios. Olha, do prédio da Casa Rosada e dos prédios que estão também ao lado, eles são avistados por aquelas pessoas que acabam trabalhando na Casa Rosada, né? Deixa eu te contar, tem um muito interessante, um lugar mal assombrado, que na verdade é a Torre de Londres, né? Que está lá na Inglaterra. Geralmente, quem já teve oportunidade de ir para Londres, viu essa Torre de Londres. A construção começou em 1078 e se tornou assombrada por volta de 1480, quando os filhos do Eduardo IV, na verdade, os dois filhos, eles foram assassinados. E o que chama mais atenção nessa história toda é que os corvos que habitam a torre, eles são protegidos por decreto real. Crê-se, então, que, dizem de tudo, né? Mas dizem que os meninos teriam virado corvos e tal. E que as aves, elas são protegidas, quer dizer, elas não podem ser mortas, tem que ter o maior cuidado com elas, porque existe uma maldição de que se as pessoas tirarem os corvos dessa torre, todo o reinado inglês vai cair. Agora, a mais famosa fantasma da Torre de Londres, na verdade, é Ana Bolena, que foi uma das esposas do Henrique VIII. Ela foi condenada por traição e depois foi decapitada. Então existem relatos aí há séculos que dizem que ela anda pelos jardins, em alguns um pouquinho míticos aí, mas que ela andaria pelos jardins sem a cabeça, segurando a cabeça ou procurando a cabeça. É engraçado, é gozado, mas tem a ver com o que a gente está falando, hoje, né, por causa do Halloween amanhã. Bom, outro lugar meio estranho fica no Vale dos Reis, lá no Egito. Existe uma maldição do faraó. E vou contar a história para vocês. O Tutankhamon, ele foi um faraó do Antigo Egito. Ele se casou, se acredita, aos 10 anos e morreu quando ele tinha 19. Aí alguns acontecimentos um pouco estranhos começaram a ocorrer depois que descobriram seu sarcófago. E aí acabou sendo vinculada à maldição do faraó. O que significa isso? As pessoas não poderiam ter perturbado o descanso eterno de Tutankhamon. Quem descobriu o sarcófago, que foi o Lord Carnarvon, ele acabou falecendo em seguida, depois que ele encontrou a tumba. No mesmo dia que ele descobriu a tumba, o Egito virou um breu.
O Egito inteiro virou um breu por conta de uma grande falha elétrica. O cão do descobridor, você acredita, ele morreu no mesmo momento da descoberta, mas ele morreu lá na Inglaterra, na mesma hora. Meses depois, acabou falecendo um meio-irmão dele, a enfermeira, o médico que fez as radiografias do sarcófago e todos que visitaram o local acabaram morrendo. E o descobridor do túmulo, que foi o Carter, ele morreu também vitimado por uma infecção vinda de uma picada de um inseto. Você já pensou? Que desespero! Todo mundo que foi ver a tumba lá, o sarcófago do Tutancâmon, acabou morrendo? Meu Deus do céu! Outro lugar assim meio assombrado, eu acho que para mim esse é um dos piores locais. Não sei se você já ouviu falar, mas é a floresta de Aokigahara. Eu errei. Aokigahara. Aokigahara. Fica lá no Japão. Ele fica perto do Monte Fuji. Essa floresta, gente, ela é conhecida como Floresta Assombrada. E é o local onde acontece o maior número de tentativas e suicídios no país. Mais ou menos são 100 pessoas que vão para essa floresta para se matar. E isso ocorre desde o século XIX. E semanalmente os policiais, eles fazem busca numa ação que é conhecida como caça aos corpos. Porque todas aquelas pessoas que se dizem ou estão declaradas oficialmente como desaparecidas, eles vão até lá para tentar encontrar os corpos dessas pessoas. E por isso que ela é considerada tão assombrada, né? Lembrando que no Japão também a gente tem as cidades de Hiroshima e Nagasaki, onde teve as explosões nucleares em 6 e 9 de agosto de 45, lá também existem algumas situações onde as pessoas ouvem aqueles relatos, ouvem, né, os gritos da dor e do desespero das pessoas que morreram por causa das bombas, né? Na Índia, gente, o rio Ganges, o rio Ganges, onde fica lá em Varanasi, em Benares, as pessoas vão até o rio e elas vão se banhar para se purificar. Só que tem o seguinte, os cadáveres, eles são colocados nesse rio e eles são cremados para as águas levarem os corpos. Só que existem castas inferiores, que são muito pobrezinhas, e as pessoas não conseguem queimar o corpo inteiro. Então, esses corpos são lançados metade queimado, metade sem queimar, e esses corpos acabam, inclusive, poluindo o rio. Ele é considerado, por isso, o Ganges, o rio mais poluído do mundo. E as pessoas que frequentam o local à noite dizem ouvir os gemidos e os apelos de ajuda desses espíritos que não teve os seus corpos totalmente destruídos pela ação do fogo. Você já pensou? Você está lá no rio, banhando, pedindo a bênção e tudo mais. Você sente uma coisa estranha, alguém do teu lado pedindo para terminar de ser cremado porque ele está ainda vagando lá naquela região? Misericórdia, meu Deus do céu, que aflição. Outro lugar que é considerado assombrado é o Coliseu. Fica em Roma. Ele foi construído mais ou menos em 70, 80 depois de Cristo, claro, da era cristã. Lá o Coliseu era um anfiteatro, onde as pessoas assistiam às lutas dos gladiadores. Ou seja, lá foi palco de grandes e brutais espetáculos, né? Tanto que os cristãos, eles eram obrigados a ficarem frente a frente com feras, com animais. Essas feras, elas estavam esfomeadas e os cristãos eram mortos e todo mundo adorava ver tudo isso, né? Agora, eu estive lá, eu não gostei. Eu entrei, vi, tirei fotos, pesquisei em alguns lugares que eu relatei para vocês. Eu já estive como pesquisadora e realmente tem uma aura estranha, é algo que a gente não se sente muito confortável mesmo. Eu me senti com muito mal-estar quando eu tive tanto nas proximidades como dentro do Coliseu. Eu senti calafrio, eu senti aflição. Na verdade, a gente acaba ficando um pouco constrangido com o lugar, imaginando que aquilo lá foi um palco, foi um grande circo para as pessoas serem mortas
por ação, por apenas pelo deleite do público. Você já pensou que coisa horrível, gente? Outro lugar interessante que eu vou contar para vocês é um pântano, na verdade, que fica nos Estados Unidos. É o pântano Manchac. Ele é super sombrio e, inclusive, ele foi amaldiçoado pela rainha do voodoo creole. O voodoo foi trazido pelos haitianos e também pelos africanos. As ruas que ficam em torno do pântano, as ruas, as casas, elas também são assombradas. E você sabe que foi daí, desse pântano, que surgiu toda essa história de zumbis que os americanos são apaixonados, né? Foi nessa região, porque no século passado, as inundações do pântano eram frequentes e eles acabavam, subia a água e essas inundações atingiam o cemitério, além dos quintais. O que acontecia? As pessoas que estavam sepultadas faziam com que, por causa da ação da água, quando abaixava a água, pela ação da força da água, você conseguia ver os corpos saindo da terra, porque eles ficavam parcialmente desenterrados. E até hoje, quem anda naquela região do pântano, o barulho daqueles daquela estalada das árvores e o som emitido pelos corvos provocam uma sensação pavorosa. Porque no século passado, um século e meio atrás, as pessoas mais pobres, elas enterravam os seus parentes no quintal. Então, quando a água subia muito, acabava levando parte da terra e os corpos ficavam descobertos. Tanto que veio toda essa história dos zumbis que os americanos estão sempre fazendo filmes, os americanos adoram. E um fato curioso, você sabe que para os americanos, essa ideia da religião, do espiritismo, vamos dizer, não da religião, porque em síntese a gente tem algumas outras derivações também do estudo do espiritismo, né? Religião a grosso modo. Mas em muitos relatos dos americanos, que eu já participei de alguns eventos, eles acham que nós recebemos zumbis. Interessante, né? Eles não entendem como é que as pessoas incorporam espíritos e através do nosso corpo nós falaríamos com outras pessoas com o espírito de alguém que já morreu. Tudo para ele, muita coisa é considerado como se nós recebêssemos zumbis. Outro lugar estranho, gente, é o bunker de Adolf Hitler na Alemanha, onde ele passou o bunker, né, na verdade, não bunker, o bunker. Ele ficou 4 meses lá, até ele cometer o suicídio. Eles já destruíram, outra parte foi recomposta, inclusive está meio aberto a visitação. Lá também diz que é horrível. Lá tem uma aura de mistério, de terror, é uma coisa muito estranha. E na semana do aniversário do Hitler, eles colocam velas acesas e intenção à alma do Hitler, né? Então são aquelas pessoas que simpatizam com o neonazismo, eles vão para lá e comemoram, pessoas encontram pedaços de bolo, velas acesas, diz que é pavoroso, né? Parece que na semana passada eu estava vendo em algum jornal na televisão, parece que eles estão querendo assim meio que camuflar o lugar onde que meio restringir, porque a cada dia, acreditem ou não, a cada dia tem aumentado o número de visitantes atrás do bunker do Adolf Hitler, até para veneração, gente, que coisa doida, né? Meu Deus do céu, eu fico assim, muito preocupado com tudo isso, mas outro lugar que a gente pode considerar que é mal assombrado é a ponte chamada Golden Gate, que na verdade fica na Califórnia, é um dos cartões postais da cidade. Ele foi construído na década de 30, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo, mas abriga o título e tem o título de Ponte Mal Assombrada, porque é o local preferido das pessoas que querem se matar. E eles registram um suicídio a cada 2 semanas. E vocês já devem ter visto essa imagem, né? Porque na ponte Golden Gate, ela tem lâmpadas, né? E essas lâmpadas que acabam iluminando a ponte, ela está associada à alma de cada pessoa que morreu. Então, assim, tem mais de 1.000 e tantas luzes e lâmpadas
para clarear a ponte, e a gente nem imagina que por conta disso tem referência com cada pessoa que se matou. Curioso, né? A gente tem também, olha, um lugar pavoroso que é o Castelo do Drácula, que está na Romênia, na verdade está lá na Transilvânia, né? As pessoas ouvem gemidos, os gritos, né? Que são provindos dos calabouços, os jardins onde o Conde Vlad, que ele foi depois popularizado, né, como o Drácula na obra de Bram Stoker, ele matava aquelas pessoas e era horrível, né? Também é meio apavorante o Castelo do Drácula. E, novamente, nos Estados Unidos, a gente tem o Prédio Dakota, onde as cenas do filme do Bebê de Rosemary foram gravadas nesse edifício. Infelizmente, a Sharon Tate, que era esposa do Polanski, foi assassinada pelo Charles Manson. Ela estava, inclusive, grávida de 8 meses, né? E outras pessoas que moram lá, que são muito estranhas também, que é o fundador da Igreja de Satã, Anton LaVey, Deus me livre, que eu não gosto dessas coisas, que ele que, inclusive, ajudou na elaboração das cenas dos rituais satânicos, também deu muito de problema. A Mia Farrow, que era a atriz principal, se divorciou do Frank Sinatra. E o Dakota, o mesmo prédio, foi quando o John Lennon foi assassinado em 8 de dezembro de 1980. Então aí você lembra, você vai lembrar o que é o prédio Dakota. Inclusive, eu achei ele feio, assim, eu achei ele muito estranho. E outros lugares mal assombrados, que eu passaria horas falando, mas assim, deu para vocês curtirem um pouquinho desses lugares, né? Depois eu quero fazer um programa especial dos lugares, aliás, no Brasil, um dos lugares que tem mais fantasmas, um deles é São Paulo e Rio de Janeiro. Tem outros aí pelo Brasil todo. É mais como uma curiosidade, né? Há quem acredite que existem, então, os fantasmas que ficam assombrando esses lugares, ou aquela sensação ruim, que nem eu falei para vocês, eu já visitei algum deles, eu não gostei, me incomodou muito em alguns lugares pela energia que é muito pesada, mas vale como curiosidade. De repente, se você for para algum desses países, alguma dessas cidades, vocês podem visitar, tirar suas próprias conclusões e ter um pouquinho de conhecimento nesse universo tão interessante relacionado ao poltergeist, tá bom? Muito bem, eu vou ficando por aqui, mas antes eu deixo sempre meu contato para quem deseja aí me seguir nas redes sociais. Eu estou lá no Facebook, como Mônica Buon Figlio. Você pode colocar Mônica Buon, B-U-O-N, que mais? Eu estou no Instagram, como Mônica dos Anjos 72, também me segue lá, é um prazer ter você comigo. Quem curte os meus livros, que eu sempre fico muito feliz com as respostas das pessoas, dizendo, Mônica, eu tenho o seu livro desde 90, quando você lançou, e os outros livros que eu tenho também, é muito bacana, fico muito feliz de você adquirir, tanto que eu sempre falo que a nossa parceira aí maior é a Saraiva, uma parceirinha aí de mais de 25 anos já, que eu tô com eles. Que mais? E lembrando que eu faço atendimento pelo mapa, eu faço atendimento com um mapa astrológico, com tarô, por Skype. Também, se você quiser marcar, é uma ferramenta maravilhosa. Modéstia à parte, eu gosto muito do meu ofício, faço muito bem. E o mapa astral é impressionante, gente, como ele é preciso, ele é maravilhoso. Não desmerecendo o tarô, eu também utilizo o tarô, amo o tarô, mas o mapa astral para mim, assim, um absurdo. O tanto que ele acerta, o tanto que ele pode trazer respostas para a gente. Estou fazendo já para 2017 as previsões. Tá bom, meus amores? Então, olha, fiquem com Deus. Um bom domingo. Amanhã é um dia importante, que é o Dia das Bruxas. Amanhã eu estou completando, não sei se 36 ou 38 anos de quando eu entrei para a religião afro-brasileira. Já faz tempo, acho que 36 anos de culto. Depois eu saí, né? Acabei abraçando a angelologia. É um dia importante aí para todas as bruxinhas e bruxinhos, com essa renovação, trazendo força para todo mundo. Um dia importante também de mentalização e de boas vibrações, né? Porque, na verdade, tudo é bom. A gente tem que entender que as coisas vêm para serem transmutadas e sempre nos beneficiar, abrir nosso coração e trazer sempre, sempre, sempre muito amor. Tá bom, meus anjos? Então, fico por aqui. Domingo que vem eu volto com mais um programa Mônica Buon Figlio, trazendo alguma novidade. Eu vou fazer uma pesquisa para ver o que eu vou falar semana que vem, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, bom domingo, namastê, muito obrigada.